o microfone. Alô? Alô, agora sim, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, pessoal. Eu sou o Zé Brito, sou jornalista, faço parte da diretoria da Geduca. Sou um homem branco, estou vestindo uma calça jeans, um blazerzinho preto. Tenho barba, para quem está acompanhando também na transmissão online. Obrigado aí pela audiência. Meu cabelo cuidadosamente arrepiado. A gente vai fazer agora a apresentação da próxima mesa, né? Justamente enquanto as nossas queridas panelistas se direcionam, até pedir para elas, se tiverem ouvido, procurarem a nossa equipe de filmagem da Geduca lá no final do auditório. E como a Renata falou, a próxima mesa vai trazer um pouquinho de novas perguntas, algumas respostas justamente sobre ações práticas, né? Eu vou chamar agora para o palco a mesa que é a crise climática e a educação, para a gente poder também tentar entender, né, tudo que está acontecendo, seca na Amazônia, fumaça, né, a gente ouviu agora muitos relatos sobre a enchente no Rio Grande do Sul, a dificuldade que é você ter que sair de casa, né, como a Giovana falou, até meio-dia, você pode estar ali mexendo no seu telefone, cuidando da família, e ter que abrir mão de tudo, dos boletos para pagar, dos seus problemas, e ter que sair de casa. Muito impactante, né, a fala sobre ansiedade, né, do próximo mês de dezembro, janeiro, que vem por aí. E para essa mesa, a gente vai poder também falar um pouquinho sobre os efeitos diretos e indiretos, né, como perda de aprendizagem, né, o abandono das escolas, as migrações das populações que são deslocadas em situações como essa, e justamente para também poder falar como professores, redes de educação estão se estruturando para poder cada vez mais atuar, né, valendo sempre lembrar que a gente vem de uma pandemia, ou seja, indicadores do IDEB, indicadores educacionais já vivenciam um pouco o gap de um momento super importante pelo qual o mundo passou, e a gente está agora cada vez mais podendo se estruturar para passar por momentos relacionados a crises climáticas. Então, para essa mesa, nós vamos chamar agora aqui o Beto Fernandes Torres, uma salva de palmas para ele. Ele é da etnia dos povos indígenas Ticuna, se formou no magistério e tem graduação em letras. Bem-vindo, Beto. Prazer falar com você, bem-vindo à nossa mesa, passar aqui a sua biografia. Ele tem graduação em letras pela Universidade do Estado do Amazonas, especialização em formação de professores pela Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues e também especialista em língua portuguesa e literatura, né? O Beto foi gestor da Escola Estadual Indígena Cacique Manuel Florentino Mecuracu e atualmente é professor da Escola Municipal Indígena Marechal Rondon. Beto, bem-vindo, prazer estar com você aqui. Danilo Moura, uma salva de palmas para ele, que é especialista em clima e meio ambiente do Unicef Brasil, mestre em administração pública pela Universidade de Colômbia, bacharel em relações internacionais pela Universidade de São Paulo. O Danilo já trabalhou para o Instituto Pereira Passos, IPP. Bom dia, Danilo, bem-vindo, prazer estar com você aqui. Trabalhou também na Fundação Getúlio Vargas, né, na Transparência Internacional em Honduras e para o American Society e também o Banco Mundial em Washington. Danilo Moura. Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul desde abril de 2021, bem-vinda ao palco. Uma salva de palmas para a Raquel. Natural de Goiânia, Raquel, prazer falar com você. Mestre e PhD em Linguística pela University of California em Berkeley. Gostaram da pronúncia? Nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado em Língua e Cultura pela Escola de Altos Estudos de Paris, foi secretária de Educação em Goiás, conselheira do Conselho Nacional de Educação, deputada federal, uma grande biografia. Raquel, obrigado, prazer ter aqui conosco. E para mediar essa mesa, eu chamo minha colega Paula Ferreira, repórter do Estadão, da sucursal de Brasília. Paulinha, o microfone é seu, boa mesa. Obrigado aos panelistas, bom trabalho para vocês. Oi. Bom dia, pessoal. Antes de começar a mesa, eu queria chamar um videozinho que a Geduca preparou sobre educação e clima. Jornal SR, iremos falar sobre o calor em sala de aula, que está incomodando muitos alunos. E também sobre a vazante que vem preocupando moradores da comunidade. Nós estamos num lugar que é uma floresta tropical, então o clima ele é muito quente e úmido, e nas salas a gente tem algumas dificuldades quanto a isso. Agora serão resolvidas um pouco delas, né, devido aos ventiladores que a gente acabou recebendo. Não sei se devido aos jornais que a gente fez, né? Quando nós estudamos de tarde, é um horário que, mano, o sol ele mata dentro da sala de aula. Ele tira a concentração muito dos alunos
Isso prejudica muito. Poxa, dá exemplo de mim mesmo, que tirei 5 na prova por causa do calor. Dentro da nossa sala é muito quente. Na maioria das vezes eu tenho que parar, até mesmo o meu caderno hoje está com poucas páginas, então até eu pegar para me abanar. A seca está trazendo muitas dificuldades, porque a água está ficando longe e está ficando muito suja e vários peixes estão morrendo. Na época de seca, a entrada ela fica muito complicada. Então não são todos os pilotos aqui de motor rabeta que conseguem encarar. Outra parte que dificulta também nesse período de seca é a parte da entrega das merendas escolares, né? Que a merenda ela tinha que vir até a comunidade, mas como está seco, a chalana, que é uma embarcação de médio porte, ela não consegue entrar dentro até o lugar onde a comunidade fica. E nós, professores e comunitários, precisamos organizar toda uma logística para poder ir aqui da comunidade em pequenas embarcações para buscar essa merenda que fica lá no flutuante, lá no rio principal. E não só merenda, como material escolar, que às vezes necessita vir. No período que eu estava fui fazer essa prova do CIS, que se chama CIS, que é um vestibular que todos os alunos fazem para já ir se adaptando para fazer o Enem no terceiro ano, e aí a seca já estava bastante grande nesse dia, e para me mover dentro da minha comunidade, eu moro dentro de Igarapé, a gente teve que empurrar o bote até chegar a uma parte onde estava fundo. Eu consegui chegar aqui em Manaus e consegui fazer a prova, mas quando foi para mim voltar, eu fiquei um mês presa, porque não tinha como eu sair daqui. Os barcos não estavam mais entrando para lá, porque como estava muito seco, eles não conseguiam encontrar o caminho certo. E essa foi a primeira vez que eu vi uma seca tão grande como essa. Consegui estudar até a metade do ano. Depois a gente não conseguiu mais por causa desse problema desse sistema climático. A escola ficou 25 dias e aí inacessível, inundada. Estava todo mundo desesperado, o pessoal mandando notícias de resgate. Então é uma sensação que você não imagina que passaria. Nós tivemos cerca de 70 centímetros de água no geral, e em algumas partes da escola a água chegou cerca de 1 metro de altura. A enchente durou um mês. Mas foram 2 meses para voltar para a escola, por conta que no segundo mês o exército tinha que limpar a escola. Até hoje eu não consegui chorar a tristeza que eu senti. Quando voltamos, tivemos só 2 horas de aulas por 2 semanas e tivemos um recesso para poder ter a reforma da escola, e agora estamos seguindo as aulas normais, 4 horas de aula. Se tem um prejuízo pedagógico, porque a gente não tem como retomar tudo que ficou, né, pelo que tem à frente. Eles estão puxando bastante para o nosso lado, por conta que foi muita matéria perdida, todas as matérias, assim, e muita gente acabou também se perdendo nessa linha de estudo, então tá bem complicado. Eu também me preocupo, como vai ser o ensino médio, se eu vou ter dificuldade, se vai ser fácil ou não. Então eu estou bem preocupada esse ano, tá sendo bem difícil. Tudo pode mudar a qualquer momento. Então planeje a lápis, tá? É isso que eu aprendi, planeje a lápis. Bom dia, pessoal, de novo. A gente acabou de ver aqui nesse vídeo, né, que a gente tem sido atingido pelas mudanças climáticas do norte ao sul do país, né? E a gente tem o privilégio de contar aqui na mesa com 2 pessoas que atuam, né, nessas regiões e que vão poder contar para a gente sobre como isso tem impactado o dia a dia da escola, né? Eu quero começar pelo Beto,
que tem um trabalho muito interessante na comunidade dele, lá no Amazonas. E eu queria te perguntar, Beto, de que forma que essa seca, né, tem afetado o dia a dia de vocês, né? A gente viu aqui no vídeo que desde questões simples, né, como o calor dentro da sala de aula, né, mas também questões como a própria merenda, né, não conseguir chegar. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido isso lá na sua realidade. Oi. Não, Magué. Bom dia a todos. Bom dia, Paula. Bom dia, a mesa. Eu sou o professor Beto, etnia do povo Ticuna do Amazonas, 1.121 quilômetros a Manaus. Eu trabalho como professor na área indígena. Não sei se eu vou expressar muito aqui, porque para falar da situação da nossa realidade é muito triste, é muito emocionante. Falar da realidade da nossa região, que nós chamamos do Alto Solimões, é triste. Recentemente, quando eu viajei para cá, eu saí dia 27 de agosto. Eu cheguei em Tabatinga no dia 30, viajando. A estiagem, a seca, ela afetou muito a nossa região. Eu enfrentei tantas dificuldades para chegar hoje aqui. É pela primeira vez que eu estou participando desse encontro. Para mim é uma grande experiência que eu vou trazer para a minha comunidade. Eu não vou falar da região, vou falar da minha aldeia onde eu venho, da minha região. A educação da nossa região, onde eu moro, comunidade Feijoal, que tem 1.950 alunos do ensino médio, o ensino fundamental, de 1º ao 5º, 6º ao 9º ano. Esses alunos que nós temos lá na nossa região, é o aluno que sofre a clima, falta de merenda, a merenda não chega na comunidade, o aluno ir para a escola sem tomar café na sua casa, indo para a escola e voltando sem comer nada. Recentemente, quando eu vim para cá, faleceu um aluno de 6 anos, por motivo dessa situação. Era o meu aluno, eu estava trabalhando na sala de aula, 5º ano. Ele saiu, perguntou de professor, eu estou com fome. Aí eu disse, sim, mas como assim o nome dele é Paulo? Como Paulo, você está sentindo fome? Sim. De manhã eu não tomei café, vim para a aula. Minha mãe foi para a roça, plantar mandioca, banana para sobreviver. Tá, eu deixei ele na casa dele, acompanhei ele, eu fui e levei na casa dele. Quando eu deixei na casa dele, não tinha ninguém. A mãe, o pai foi para a roça. Deixei ele lá. Aí eu voltei para a escola. Conversei com a diretora da escola. Perguntei se tem alguma merenda. Ela disse que não tem, não chegou merenda na escola. Aí eu falei, puxa vida, e agora? 30 minutos, 40 minutos. Aí um rapaz foi lá em casa. Professor, o Paulo... aconteceu um acidente com ele. Sim, como? Ele estava vomitando, passando necessidade,
Quando eu fui lá, realmente o Paulo, que é o meu aluno, vomitou. E quando aconteceu isso, eu chamei a mãe dele. Ele foi para a roça, correr atrás do pai, da mãe dele. Quando eu voltei, o menino já estava morto. Como? Chamei a enfermeira lá da aldeia para fazer o diagnóstico que realmente esse aluno faleceu, que não tinha tomado café, não comeu nada, o clima estava quente demais na minha aldeia. E isso acontece. O governo municipal não leva as merendas. Nós sofremos por consequência disso. Então, o que nós fizemos? Qual o projeto que eu fiz lá da minha aldeia? Eu chamei 20 jovens, nós criamos na aldeia um projeto Jovens Comunicadores. Esses jovens comunicadores, a gente trabalha para conscientizar os alunos, conscientizar os pais. Como para conscientizar? Cada fim de semana eu reúno os jovens comunicadores, eu oriento ele para ir em casa, levando um pouquinho de alimentação. Não é só da minha comunidade, são 28 comunidades afetadas por esse clima. Essa aldeia onde eu estou morando, para ele comprar os seus alimentos, para ir para a cidade, Tabatinga, é difícil de ele chegar. Sair das suas aldeias para ir comprar açúcar, café, é uma semana de viagem para trazer de volta a sua alimentação. Então, nesse caso, gente, eu, como professor, conversei com a gestora da escola da minha aldeia. Será como é que nós podemos trabalhar em cima dessa climática que nós estamos enfrentando hoje? Aí nós criamos o currículo Formas Próprias de Educar. Essa formas próprias de educar, que nós se reunimos com os professores, eu sentei com a diretora e disse, olha, a gente tem que, pelo menos, ajudar os nossos alunos, nossos parentes que estão sofrendo nessa estiagem. Criamos o currículo Formas Próprias de Educar. Forma que nós podemos educar os nossos alunos. Forma de nós orientar os nossos alunos, nossos parentes, para que ele não se deixe de seus costumes, né? de cuidar dos seus filhos, cuidar das suas roças, cuidar dos seus plantios. Nós colocamos o nosso currículo. E nós mandamos esse nosso plano curricular para os nossos municípios, que é o Benjamin Constant. A secretária do nosso município de Benjamin Constant rejeitou o nosso plano para inserir no currículo do município. Diz que esse currículo, esse pensamento que nós temos, diz que não está inserido, né, na currículo do município onde eu estou. A rejeição que nós temos é muito grande no nosso município. Até mesmo, Paula, que a gente mandou para a Secretaria do Estado, do nosso Amazonas, Manaus, que a gente mandou também essa aí.
até no momento, os governos do Estado não responderam à nossa demanda e nossa solicitação. Falando de clima, hoje, recentemente, os nossos parentes, eles plantaram. A clima lá da minha região, a gente planta mandioca, banana, mas só que ela não cresce mais. Eu tive conversando com alguns jornalistas, algumas pessoas aqui, até amigos aí, Clay estava conversando com ele. Por que isso acontece? Antes de eu viajar para cá, eu estava conversando com uma senhora, Paula. Eu indo na casa dela, eu perguntei, cadê a sua mãe? Ah, minha mãe, ela está lavando roupa. Onde? Ali no Igarapé. Eu andando, indo para lá, e 2 alunos estavam lavando prato, louça, na água suja. Mãe lavando roupa na água suja. Perguntei da mãe desse aluno. A senhora vai levar essa água? Sim. Por quê? Para lavar roupa, não, lavar prato, fazer comida. Eu disse que, meu Deus, não, você não pode fazer isso. Você não pode levar essa água suja. Aí ela falou, professor, mas onde que a gente vai tirar água? É triste. Essa situação que eu estou falando é realidade. Eu presenciei isso da minha comunidade. E demais comunidades que eu andei, está sofrendo essa necessidade. Como nós somos povos ticuna, como a colega estava falando da primeira mesa, eu estava sentado ali, chorei. Porque a gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, de apoio, de autoridade. Para que essa autoridade vê a nossa realidade, a situação que nós estamos passando. Aí eu chamei a mãe, bora, volta. Eu fui para casa, tinha garrafão de água desse tamanho. Eu entreguei para ela, para que ela possa fazer suas alimentação e café para os seus filhos. Então, essa situação que a gente está levando hoje aqui, contar um pouco da nossa história que nós estamos vivendo lá, na nossa região. O nosso rio Amazonas, eu acho que ela é a 3º rio maior do Amazonas. Hoje, esse rio que nós temos, ela secou. 3 anos nós estamos vivendo isso. Já que os velhos que estão falando, que já é o tempo de Apocalipse. Ninguém sabe se esse outro ano, ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Ninguém sabe o que vai acontecer com o povo ticuna da região. Porque a gente sofre, a gente é perseguido também pelas autoridades. Não sei se vocês viram alguns depoimentos sobre o massacre que aconteceu em Capacete. Morreram 28 ticuna. Por quê? É por devido das terras, devido das plantações. Tudo isso, o que a gente falou daqui, é uma realidade que nós estamos enfrentando na aldeia, que é o município de Benjamin Constant. Beto, obrigada. Uhum. Agora, eu tenho essa posição ingrata de ter que interromper. Agora, vamos falar um pouquinho
aqui, né, sobre a situação do Rio Grande do Sul. Você mencionou, né, Beto, na sua fala, essa questão do apocalipse, né? E eu tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul, passar 12 dias lá fazendo essa cobertura. E eu estava conversando mais cedo, né, com a Raquel, que eu nunca vi nada na minha vida como aquilo, né? Era uma devastação total, um cenário muito impressionante, né, de guerra mesmo. Parece clichê a gente falar isso, mas parecia que tinha caído uma bomba ali. E aí eu queria perguntar para a Raquel como é que foi, né, para lidar com isso, uma situação nova, né, que já havia acontecido em uma proporção menor, mas nova para lidar com a gestão da escola, e o que vocês fizeram, né, para lidar com esse problema. Bom dia. Bom dia, Paula, Danilo, Beto, bom dia a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou virtualmente. Como é que foi lidar com isso? Não é a pergunta adequada, Paula. Como é que está sendo? Porque a crise realmente não acabou. A Secretaria da Educação, até sexta-feira, funcionava com alguns técnicos, alguns funcionários na Unicinos, outros na PUC, outros no Instituto de Educação. A partir de hoje, estamos ocupando um espaço alternativo onde cabem 400 pessoas, mas a Secretaria tem mais de 600, portanto, 200 ficarão em rodízio remotamente. E é claro que isso tudo cria um ambiente dispersivo muito difícil de você dar a sensação de que é um sistema, que é uma rede, que é uma política pública que está sendo implementada. Agora, para falar mais sobre isso, eu preparei um PPT, como eu não vejo ele dali e nem tenho controle, eu acho que eu vou ficar de pé para... O PPT está até maior do que o tempo que eu quero usar. Ele fica para, se alguém tiver interesse, eu vou passar rapidamente, mas antes de começar, eu não posso deixar de agradecer o convite para estar aqui e fazer um comentário rápido sobre o que a Renata falou sobre educação e jornalismo. Primeiro, eu quero expressar, viu, Paula, meu respeito absoluto ao jornalismo profissional em épocas de fake news, em épocas de bolhas de pessoas que dificultam muito a comunicação. E eu acho que quando a Renata fala do jornalismo está cobrindo a educação, é uma forma meio que explícita e necessária da gente entender que tanto o jornalismo profissional sério quanto a educação são fontes de informação, de formação, de conscientização, de modo que é muito importante esse casamento. Eu espero que se fortaleça a partir dos desafios desse mundo VUCA, né? Ou, como que era a Google, híbrido, aberto, flexível, colaborativo, mas a dimensão da catástrofe no Rio Grande do Sul, como a Paula disse, foi do tamanho do que vocês estão vendo aqui. Pode passar. Como é que chama a pessoa que está passando? Camila está aí nos bastidores. Eu estou seu... a gente teve, de cara, na primeira semana, a Giovana falou no 3 de maio, no dia 30 de abril eu recebi comunicado da Defesa Civil de que viria tempestade. Eu antecipadamente suspendi aulas nos dias 2 e 3 de maio, emendando com o feriado de 1º de maio, para a gente ver o que aconteceria nesses 3 dias. No dia 6, domingo, fiz uma reunião com os 30 coordenadores regionais para avaliar a situação no estado todo, e já naquele dia nós tínhamos o levantamento de 1.104 escolas afetadas, pode passar, 608 delas muito danificadas, com a infraestrutura bastante danificada, pode passar. E 89 escolas tiveram que servir de abrigo, o que tem implicação, inclusive, para fechar o abrigo no final. É uma situação bem complexa, pode passar. Isso foi em 260 municípios, muito diretamente impactados, pode passar. Nas 29 coordenadorias de 30. Portanto, diferente da crise de setembro
do Vale do Taquari não foi uma coisa localizada, foi uma situação que afetou as 29 de 30 regionais de educação que nós temos no Estado. Pode passar. E, de cara, 403.528 estudantes só da rede estadual. Lembrando que as redes municipais tiveram impactos semelhantes. Pode passar? Pode passar? Bom, a primeira lição aprendida, o primeiro desafio que nós tivemos que enfrentar foi descobrir que a crise era, na verdade, um conjunto de várias crises. Não é? A gente tinha uma diversidade enorme e, para resolver isso, as soluções teriam que ter soluções diferenciadas, problemas diferenciados, soluções diferenciadas, o que requeria, né, de cara, um acompanhamento, uma comunicação constantes, tendo noção das diferentes soluções que teríamos que encaminhar. Pode passar? Nós tínhamos uma planilha que imediatamente transformamos num BI bastante robusto, que era a síntese das informações do BI, eram publicadas no nosso site todos os dias, às 9 da manhã e às 18 horas. Chegou em muitos lugares, não chegou em todos os lugares, até porque as pessoas perderam contato de internet, perderam celulares, perderam computadores, e a própria Procergs, que é o nosso sistema de processamento de dados, ficou fora do ar mais de 20 dias. Quase um mês a gente não tinha informação da Procergs, mas esse foi o instrumento mais importante. Já no dia 6 de maio, naquela primeira avaliação, nós definimos um ponto focal em cada uma das 30 regionais para que diariamente alimentasse o nosso BI. Pode passar? Ah, está passando aqui. Bom, tudo bem, eu fico aqui agora. Essas informações, então, eram importantes para dar transparência e segurança para toda a comunidade escolar. Pode passar? Nós classificamos o impacto na infraestrutura, fizemos uma tipologia do tipo 1 ao tipo 5. Tipo 1, as escolas que tinham tido poucos danos nos prédios escolares e a comunidade escolar tinha sido pouco ou nada atingida. O tipo 5, os prédios foram seriamente danificados, precisam de ser reconstruídos, muitos em outros lugares, que não nos locais originais, e a comunidade severamente atingida. Quando eu digo comunidade severamente atingida, nós tivemos escolas em que 100% dos professores e funcionários perderam suas casas, e tudo que tinham, casa, carro, tudo que tinham. Então, e os tipos 2, 3 e 4 é uma combinação do impacto ou na infraestrutura ou na comunidade escolar, gerando aqueles tipos diferenciados ali. Pode passar? Agora, volta só um pouquinho, Camila, se possível, lembrando, né, do que a Zazara falou sobre o racismo ambiental e a desigualdade. No tipo 5, que é o mais grave, são escolas que terão que ser completamente reconstruídas, de 26 são escolas indígenas, viu, Beto? O que mostra realmente a fragilidade, a vulnerabilidade de alguns grupos populacionais, principalmente indígenas, negros, pobres, não é? Então, isso ficou muito claro nessa crise do Rio Grande do Sul. Pode passar? O atendimento é mais lento do que a gente pensa, que as pessoas que estão de fora pensam, porque, primeiro, tem que fazer uma limpeza pesada, que muitas vezes não pode ser feita pela própria escola, na maioria das vezes. Você pega a situação de Porto Alegre, a água ficou parada muito tempo e ela desce muito lentamente. O escoamento é lento do Guaíba, então, quando ela desce, o que você tem é lodo, doença, animal morto, mau cheiro,
Não é uma limpeza que pode ser feita pela própria escola. Precisamos usar o Exército, a Marinha, contratar empresas profissionais com EPIs adequados. Então, é uma limpeza pesada que depois passa por uma limpeza leve para a gente, de fato, avaliar os danos, se é de baixa complexidade, de alta complexidade, para a Secretaria de Obras, então, entrar em funcionamento. Pode passar. E é claro que esses dias todos afetados e situações diversas, o retorno à aula também aconteceu de forma escalonada e diversificada, não é? Na primeira semana, logo em 6 de maio, a gente conseguiu ter 60% das escolas retornando. 13 de maio, 2 semanas depois, 70%. 3 de junho, 35 dias depois, um mês depois, 97%, 99%. E hoje, 19 de agosto, a data, a gente tem 100% dos alunos tendo algum tipo de aula presencial, o que não é que seja uma informação enganosa, ela não é completa. Quando eu digo os alunos estão assistindo aula presencial, 15 escolas estão fora dos espaços originais, né? Ou estão em igreja, ou estão em universidades que nós alugamos, ou juntamos 2 escolas, ou, vou falar daqui a pouco do revezamento, ao que a Giovana se referiu. Então, estamos tendo aulas presenciais em situações muitas improvisadas. Pode passar? O retorno presencial tinha 2 pré-condições para nós. Nós estávamos tentando ter uma escola acolhedora e segura. O que é isso, né? Segura no sentido da infraestrutura estar adequada, passou pela limpeza pesada, a infraestrutura está lá, a escola está lá, a cozinha foi reposta porque nós tivemos que comprar vários, né, mobiliários, geladeiras, fogões industriais. Então, a escola segura era aquela que tinha as condições materiais de funcionamento, e a escola acolhedora é aquela que tinha passado por algum tipo de apoio psicológico. E eu fiquei feliz, Giovana, de te ouvir falar do apoio, não é, psicossocial, psicológico que a gente deu. Vou falar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos a ajuda de vários grupos de apoio. A Secretaria da Educação tem um núcleo de cuidado e bem-estar escolar, que eu criei o ano passado, que tem psicólogos e assistentes sociais. Isso, de fato, é uma novidade da Secretaria. Foi criado quando a gente não pensava na crise, mas se revelou absolutamente essencial. As CIPAV são as Comissões Internas de Prevenção e Acidente e Violência Escolar, que também estava desatualizado por causa da pandemia de Covid. Hoje, 100% estão funcionando e tiveram um papel muito importante agora nas cheias. Tivemos o apoio, né, da pedagogia de emergência, o pessoal mudou para o Rio Grande do Sul, praticamente. A Justiça Restaurativa faz um trabalho muito importante dos círculos de construção de paz, que nos apoiou em todas as regiões e escolas, e formando professores. Mente Viva é um grupo de meditação. Nós temos meditação nas escolas, claro que é voluntário para a escola e para os alunos e professores que queiram, mas temos um sistema bem interessante e bem querido, bem demandado. As escolas têm procurado muito o espaço lá de meditação, e é isso que a gente chama de escola acolhedora. Pode passar? Da mesma forma que nós criamos aquela tipologia de danos da infraestrutura e da comunidade escolar, nós também tivemos uma tipologia de atendimentos diversos, né? Quando a maioria dos estudantes, acima de 75%, tivesse acesso à escola e a escola tivesse segurança, o retorno era 100% presencial.
Nas escolas em que havia obstáculo de acesso presencial, porque às vezes a escola estava boa já, pronta, mas caiu uma ponte, caiu uma estrada, os alunos e professores não tinham acesso, ensino híbrido, tentando revezar. A Giovana falou no revezamento. As escolas, em que a maioria dos estudantes podia ir, e a escola tinha não todas as instalações ainda adequadas, a gente adotou o revezamento, algumas turmas segunda, quarta e sexta, outras terça e quinta, forçando sempre, mesmo que por pouco tempo, o contato presencial, que é o que mantém vínculo, que cria o pertencimento, a ideia de ser parte da escola. E só nas situações muito extremas a gente adotou o remoto. Pode passar? Eu vou passar rapidamente, não vou entrar em detalhes, mas, como eu disse, o PPT está às ordens. A gente tem diferentes orientações pedagógicas para os diferentes dias letivos que foram perdidos nesse processo. Pode passar. Estou às ordens para qualquer pergunta depois, não é? A escola acolhedora foi o primeiro momento de retorno. Fizemos lives toda terça e toda quinta com psicólogos, publicamos os e-books com diretores para retomada, para formação, orientações de gestão, orientações à gestão. Esse apoio inicial foi bem importante, pode passar. A busca ativa assumiu novos formatos, aquela busca ativa de você ter o telefone do aluno e do pai do aluno não funciona. Aqui são duas professoras fazendo busca ativa de barco, vendo se a casa do aluno ainda existia. Fizemos busca ativa pegando os dados dos abrigos, não os abrigos das escolas, não das 89 escolas, os mais de 800 abrigos que foram criados no estado todo, pegamos os dados das pessoas cadastradas, cruzamos com os dados da Secretaria da Educação para descobrir onde é que os nossos alunos estavam abrigados. E encontramos só na região metropolitana mais de 5 mil alunos ali de Porto Alegre, Canoas, em abrigos completamente diferentes e longe de onde moravam, de onde era a escola. Pode passar. O programa de estudos de aprendizagem contínua é essa forma de dar apoio diferenciado pedagógico, dependendo da quantidade de dias letivos fechados. É um material muito importante que nós temos, também fico à disposição para discutir sobre os estudos de aprendizagem contínua. Pode passar. A Paula já está olhando com um olhar torto aqui para mim. Pode passar rapidamente. Vamos passando. Eu quero só deixar a ideia seguinte. Nós estamos pensando, pode passar, não é? Não, volta lá só um pouquinho, naquele triângulo ali, tá. Nós estamos criando, não é? Preparando para o futuro, criando o que a gente chama escola resiliente, principalmente sobre alguns aspectos, 3 aspectos. Os planos de contingência, que são os planos de prevenção e preparação, feito principalmente junto com a Defesa Civil, com as universidades. É um processo de preparação demorado, não adianta a Secretaria escrever um termo de contingência e plano e mandar para a escola, isso tem que ser construído com a escola, discutindo com alunos e professores. Estamos trabalhando com o escritório de engenheiros e arquitetos, um escritório de São Paulo, um escritório do Rio Grande do Sul, estudando diferentes formas de infraestrutura, desde esponja até o que precisar. Estamos trabalhando a ideia das escolas com mais parque, com mais verde, e estamos, na parte pedagógica, fortalecendo as competências socioemocionais e as mudanças climáticas como temática transversal do fundamental ao ensino médio. Eu tenho insistido na palavra climática e não educação ambiental, porque quando a gente fala educação ambiental, as pessoas pensam na coleta seletiva de lixo, na horta, o que é muito importante, mas aqui a gente está falando de incluir no currículo de todos os anos informações sobre o clima no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul
tem um espaço geográfico que é choque de crises, de encontros climáticos. Então, a gente tem que entender o que é uma enchente, o que é uma correnteza, o que é um ciclone extratropical, o que é, né, todos esses movimentos que acontecem lá. Pode passar. O último, hein? Tá, pode passar, pode passar. Aqui é como é que a gente está organizando tudo isso. Pode passar. Gostaria imensamente de ter um momento para falar sobre isso, mas pode passar. A parte principalmente pedagógico, socioemocional, infraestrutura, pode passar. E a gente está falando, e aqui eu quero até para pedir apoio, a gente está sofrendo muito ainda. Não dá para ter passado por tudo isso e sair do mesmo jeito. Então, nós estamos trabalhando no que a gente está chamando de refundação da educação sobre novas bases. A gente discutiu reinvenção, ressignificação, refundação. Nem sei se esse nome, refundação, está bom. Aceito sugestões, mas o que é importante é que uma escola no Rio Grande do Sul não pode deixar de ter informações explícitas sobre o tipo de clima, o que fazer quando acontecer uma crise, por que isso acontece, o comportamento a ser adotado, que soluções e como manter a continuidade da aprendizagem nas situações mais adversas, para que o aluno tenha direito à educação que ele tem. Portanto, é um processo complexo que está começando e que eu acredito, como as meninas aqui. Se eu não tivesse tido mais nada, Renata, só a mesa anterior valeu, tá? Como as 3 meninas, eu também acredito que ainda há tempo, espaço e condições da gente sair da crise em novas bases, novo olhar, evitando as injustiças eternas que a gente tem e fazendo da escola esse espaço transformador da sociedade. Muito obrigada. Agora, eu queria chamar um pouquinho o Danilo, né, para falar a respeito desse cenário que a gente tem vivido não só no Brasil, né, mas no mundo todo, em relação aos impactos das mudanças climáticas na educação. O que a gente pode observar, né, de boas práticas também, e como que as pessoas têm lidado, né, com esse problema? Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, muito bom falar depois de ouvir o Paulo e a secretária, porque acho que eles ajudam a aterrissar um pouco o que, às vezes, quando a gente fala de uma maneira mais ampla, parece um pouco teórico demais. Eu acho que um bom ponto para a gente começar é que a gente precisa entender a crise climática como uma crise para os direitos das crianças. A secretária passou correndo ali de um slide que tem um elemento importante para a gente ter na cabeça, que o desastre acontece quando você tem uma interação do evento extremo com vulnerabilidades humanas, né? Assim, com vulnerabilidades que têm a ver com infraestrutura e sociedade e comunidade humana. E acho que isso é um ponto importante para entender que não adianta a gente olhar só para o momento em que você tem um desastre, né? Assim, o momento em que em que um evento extremo já está acontecendo, tarde, de muitas formas já é tarde demais. Você já perdeu as suas oportunidades de ter uma influência para evitar que o evento extremo se torne um desastre. E o fato o que a gente sabe é que eventos mais frequentes e mais intensos vão acontecer. Vão ter secas e cheias e ondas de calor períodos longos sem chuva e períodos curtos de chuvas muito intensas que não estão no padrão meteorológico histórico de todos os lugares. A gente sabe que isso vai acontecer. Se você olhar para os modelos científicos sobre o impacto das mudanças climáticas no Brasil, eles estão nos dizendo
há literalmente décadas que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão expostos a riscos de tempestade, de enchente, de chuva muito forte, e esse risco só vai aumentar. Então, acho que tem um elemento aí que é a gente entender como essa realidade, que já é o mundo em que a gente está vivendo, a gente já está vivendo num planeta que tem um padrão meteorológico, um padrão climático diferente do que existia há algumas décadas atrás. Como é que isso interage com a vida, e aí eu sou do Unicef, com a vida de crianças e adolescentes, mas com a vida de todo mundo. No caso do Brasil, a gente está falando de 40 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, 3 em cada 5, que já vivem hoje expostas a múltiplos riscos climáticos. O que é uma forma que a gente tem de medir para dizer, olha, 3/5 das crianças no Brasil já vivem em uma situação em que, se houver um evento, em que elas estão expostas a eventos extremos, para os quais elas estão vulneráveis, para os quais a saúde, a segurança e a capacidade dessas crianças de manter o seu estilo de vida está ameaçado se houver um evento extremo. E o que a gente sabe é que os eventos extremos vão acontecer. E eu acho importante a gente ter essa visão de que, quando eu digo, né, a frase do Unicef, que é essa frase, de que a crise climática é uma crise para os direitos da criança e do adolescente, a gente está falando dos riscos que a crise climática impõe para a sobrevivência, mas a gente está falando de uma série de efeitos de segunda a terceira ordem que precisam ser pensados. Ou seja, a gente está falando aqui de uma tragédia no Rio Grande do Sul que cria uma série de dificuldades para que as crianças tenham acesso à educação, mas também isso tem a ver com o fato de que elas não conseguem ir para casa, de que elas estão vivendo em abrigos, de que tem uma série de efeitos na saúde das crianças, não só o efeito imediato de quem foi afetado imediatamente, mas tem um problema de acesso à água que vai existir em algumas comunidades. A gente está falando, quando a gente fala de uma seca como a que aconteceu no ano passado e a que está acontecendo esse ano no norte do país, você coloca em risco a segurança alimentar das crianças. Você está falando de uma situação em que os sistemas que entregam merenda escolar, que é um elemento fundamental da segurança alimentar, especialmente das crianças mais vulnerabilizadas no Brasil, não funciona, porque o rio está seco demais, a merenda não chega. Você está falando se você olhar para o Nordeste no Brasil, você tem toda uma faixa de população que depende da agricultura familiar para se alimentar. Quem garante a segurança alimentar dos pobres no Brasil é a agricultura familiar, e uma agricultura familiar que vai ser profundamente afetada por esses eventos extremos, porque ela tem menos recursos para lidar com a mudança do clima, né? Quando chove demais, quando tem seca muito intensa, a capacidade do agricultor, do pequeno agricultor, do agricultor que produz, que é o agricultor familiar, que a gente chama no Brasil, de se adaptar, é muito limitada por uma série de fatores. Então, você está falando de riscos para a segurança alimentar de crianças e adolescentes. Você está falando de risco para a saúde, gente. A poluição do ar, quem mais sofre com a poluição do ar são crianças de até 5 anos. E a poluição do ar, o mesmo gás carbônico que provoca o efeito estufa, que cria as mudanças climáticas, está associado a uma qualidade do ar péssima. A gente está vendo o que está acontecendo agora com a qualidade do ar quando tem queimada Brasil afora. As doenças que vão se tornar mais frequentes, que vão se tornar mais comuns, são todas doenças que afetam crianças e adolescentes de forma desproporcional. Quem morre de doença transmitida por vetor é principalmente criança. Então, tem uma série de efeitos que são que estão associados aí. E eu acho... Eu vou sublinhar um tema que já foi levantado muitas vezes. Não afeta todas as crianças de forma igual. O racismo ambiental, as desigualdades, as mudanças climáticas, elas são... Eu costumo dizer que elas só podem... elas têm uma lógica diabólica, né? Assim, porque elas reforçam e reproduzem
todos os padrões de desigualdade da sociedade. Então, as comunidades que já são mais vulnerabilizadas e são as menos responsáveis pela crise climática são as mesmas comunidades que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas. Isso numa escala global, quando você olha para quais são os países que estão na fronteira do que de pior está acontecendo com o clima, são todos países que quase não são responsáveis históricos ou atuais por emissão, são países na África e no sul da Ásia que emitem muito pouco per capita, ou você está falando, no caso dentro do Brasil, você está falando das comunidades que sempre são as comunidades mais vulnerabilizadas, né? Você está falando de comunidades indígenas, quilombolas, de outros povos e comunidades tradicionais, você está falando das populações que moram nas periferias das grandes cidades, que são majoritariamente populações negras, você está falando de crianças e adolescentes com deficiência, que obviamente tem uma série de outras vulnerabilidades que são jogadas em cima da vulnerabilidade da própria deficiência. E o meu terceiro, o outro elemento que eu acho importante chamar a atenção é que existe um divórcio hoje que talvez esses eventos extremos recentes estejam nos ajudando a apontar e a tentar resolver entre as políticas ambientais e climáticas e as políticas para crianças, adolescentes e jovens, as políticas para os serviços essenciais para crianças, adolescentes e jovens. As políticas ambientais e climáticas não consideram as necessidades, as vulnerabilidades e as potencialidades específicas de criança e adolescente. As políticas brasileiras não mencionam criança e adolescente. Se você olhar política ambiental brasileira, quase não tem gente lá, e criança e adolescente não tem mesmo. E as políticas setoriais, as políticas de educação, de saúde, de segurança alimentar, mesmo as políticas de defesa civil, não estão considerando os impactos de longo prazo da crise climática, que é um elemento que precisa ser integrado para a gente poder pensar em soluções de longo prazo, né? Assim, e só para terminar, porque eu sei que o tempo ficou corrido, eu acho que tem 3 coisas que eu acho que precisam estar na nossa cabeça sobre o que a gente vai... Como é que a gente tem que pensar em responder à crise climática na forma como ela está posta hoje. Primeiro você precisa pensar na preparação e na adaptação que consideram as crianças e os adolescentes e os serviços que são essenciais para crianças, adolescentes e suas famílias e comunidades, né? Então você precisa pensar uma política de educação que integra a preocupação climática dentro da política de educação. Ela não pode ser um fator externo, ela não pode ser uma coisa que é pensada depois. Você tem que trazer para dentro, de forma pedagógica, tem que trazer para dentro da infraestrutura. Numa análise só de 900 e poucos municípios, já foram identificadas mais de 2.000 escolas que estão em área de risco. A gente não está nem falando só de escola que podem ser afetadas por uma enchente, mas a gente está falando de escola que estão em área de risco geológico, o que não devia acontecer. Você precisa pensar como é que você minimiza o uso de escola como abrigo se você tem uma tragédia, por exemplo. O fato as escolas têm uma série de características que fazem com que elas sejam úteis para abrigamento, mas se você usa a escola para abrigo, você tá criando uma série de questões sobre a volta das crianças que dependem daquela escola para que ela volte a operar como escola. E você precisa pensar, gente, assim, a infraestrutura básica das escolas no Brasil é muito, muito, muito antiambiental, antiecológica. Quando você olha para o desenho, para a arquitetura, você vai construir uma creche em São Paulo, qual é o projeto de planejamento básico? É uma caixa só feita de cimento. Não tem uma árvore, não tem terra, e você não está pensando em coisas tipo como é que você pode potencializar a construção, dependendo do lugar, o formato dos corredores e das janelas para diminuir a temperatura dentro da escola, por exemplo. Porque se você for depender para diminuir a temperatura dentro da escola de instalar ar-condicionado em todas as escolas, não vai acontecer. E se você olhar, existe uma relação direta
entre escolas que estão expostas a calor e que não conseguem lidar com a diminuição, que não conseguem diminuir a temperatura interna, e abandono escolar. Tem um estudo muito bacana que mostra que em Bangu, no Rio, a diferença de temperatura de uma escola para outra. Bangu é uma das regiões mais quentes do Brasil, na verdade, né? Não é incomum ter dias de 45, 46 graus Celsius lá. E dentro das escolas fazer 50, 52 graus. E a diferença de temperatura, às vezes, pode ser de 15 graus Celsius entre uma escola e outra, e a diferença das taxas de abandono escolar é proporcional. Ou seja, você está falando de uma série de desafios de infraestrutura que precisam ser pensados. E só para terminar, assim mesmo, além dessa questão da preparação e da adaptação dentro da estratégia desde o começo, você precisa pensar como é que você vai financiar isso, tem uma necessidade de investimento, vai precisar colocar dinheiro, vai precisar colocar muito dinheiro. Globalmente, só 2% de todo o financiamento climático global foi direcionado nos últimos 10 anos para serviços que atendem crianças e adolescentes ou para serviços que atendem as comunidades de crianças e adolescentes. O dinheiro não está chegando, o dinheiro que existe não está chegando, e o dinheiro que existe, obviamente, não é suficiente, a gente sabe disso. E a gente precisa pensar em como é que de onde esse dinheiro vai vir, né? A Esther Duflo está por aí na discussão do G20, em outros lugares, dizendo a taxação a taxação dos super ricos, o dinheiro precisa a gente precisa encontrar um sistema que esse dinheiro seja reinvestido em adaptação e mitigação climática. Esse ano, pela primeira vez, o processo das COPs, né, o processo do UNFCCC, que é a Convenção do Clima da ONU, promoveu um diálogo de especialistas em Bonn sobre o impacto das mudanças climáticas em crianças e adolescentes, justamente para a gente começar a ter substrato para ter uma discussão em Baku esse ano e talvez, eu espero, em Belém no ano que vem, sobre de onde vai vir o dinheiro e quanto de dinheiro vai vir para financiar esse trabalho. E o mais importante aí agora, para terminar mesmo, não existe uma solução para esse problema, e aí seja para a questão como ele afeta a educação, seja de forma mais ampla, que não esteja associado a gente tem que parar de emitir, a gente tem que parar de emitir gases estufa, a gente tem que cumprir o que está no Acordo de Paris. O Brasil está agora determinando qual vai ser a meta de redução de emissões para até 2035. Isso é o que os países vão ter que entregar em Belém no ano que vem. E acho que existe um papel de dizer não existe como se adaptar a um clima que continue piorando, né? A gente precisa parar de cavar o fundo do poço, precisa ter uma estratégia de transição ecológica para parar de emitir, porque senão não vai ter política que lide com as secas, com as enchentes e com outros eventos extremos que vão afetar as crianças, as escolas, as comunidades onde essas crianças e essas escolas estão. Obrigado. Obrigada. Gente, eu vou ter que exercitar meu altruísmo aqui, porque chegaram umas 50 perguntas, eu vou abrir mão das minhas e vou fazer as perguntas da plateia. E aí vou pedir para vocês tentarem ser bem direto ao ponto, porque daqui a 2 minutos vai apitar ali. E aí apitou, Camila vem com tudo. E aí eu queria começar aqui com a pergunta da Jaqueline, da Agência Mural, que é para o Beto, né? Ela fala sobre essa questão que ele abordou da fome, que ela queria saber como que essa questão do plantio, né, nas aldeias foi impactada pelas mudanças climáticas, e eu queria complementar citando o que o Danilo falou, né, sobre como essas mudanças climáticas elas atingem de maneira diferente, né, as pessoas, porque em alguns lugares, enquanto a gente está lidando ali com a questão da aprendizagem, né, em outros, como na sua aldeia, vocês estão lidando com a questão da fome, né, antes mesmo da aprendizagem, né. Então, queria que você comentasse sobre como isso está aí causando prejuízos aí na sua aldeia em relação à questão alimentar. Então, sobre plantio, né? Vou falar da minha família. A minha família, ela planta mandioca e o banana.
para consumo da família. Mês de março, eu tive acompanhando a minha irmã, que estava plantando roça. Antes não era tempo de climas, né? O plantio estava bom, banana estava ótimo, mandioca também. Mas agora, recentemente, o que ela plantou, que nós visitamos a roça, o plantio ela não cresce tão rápido. Ela demora de crescer, por devido da clima. A clima lá da nossa região é muito mais quente daqui. Eu estava observando quando eu cheguei aqui, a clima é diferente. Lá é diferente, totalmente diferente. Quando a gente entra na sala de aula, vou completar um pouco, né? Quando a gente entra na sala de aula, o horário nosso é reduzido. A gente entra às 7 horas da manhã e sai às 7h30, procurando embaixo das árvores, né? Para que a gente complete nosso cargo horário. Então, nesse caso, já falando, fala do Danilo, né? No ano passado, nós encaminhamos um plano para o nosso município, para que a nossa escola seja de acordo da nossa realidade. E hoje, recentemente, o nosso município construiu uma escola que não é da nossa realidade. A nossa educação é diferenciada. Como é diferenciada? Porque dentro da sala de aula nós falamos a nossa linguagem, que nós chamamos língua materna. A língua materna, 90% dos nossos alunos, ela não esquece da nossa língua, a etnia do povo ticuna que eu estou falando. Creio que outros parentes do Brasil inteiro já esquecem das suas línguas, mas nós, como povos ticuna, da região da Amazonas, nós não esquecemos da nossa língua. Então, plantio, eu vou começar a prorrogar mais um pouco da plantio que nós, da nossa região. Merenda escola, merenda da nossa região. Cada família, ela planta, ela tira as plantas e depois ela vende para a cidade. Para quê? Para comprar caderno, lápis, roupa, sapato para os seus filhos. Hoje nós estamos nesse clima que nós estamos hoje. As famílias de cada família, cada comunidade, ela enfrenta dificuldade. Por quê? Ela não consegue trabalhar. Ela não consegue plantar seus mandiocas, seus bananas, feijão, que a gente planta lá na nossa região. Então, essa é a pouca da nossa história lá da nossa região. Obrigada, Beto. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Raquel. E, gente, já vou pedir para vocês, e para me perguntar, eu vou perguntar, vocês façam as considerações finais. Porque, como eu antecipei, a Camila já está aqui, ó, meu cangote. Raquel, vem uma pergunta aqui do Rafael Preto Pereira, que é o seguinte, ele pergunta se há resistência em falar sobre aquecimento global e crise climática
em um cenário de polarização política e negacionismo. E aí eu vou complementar com a pergunta aqui do colega Paulo Saldanha, em relação a essa articulação entre o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal. Vocês consideram que houve apoio do governo federal? Porque a gente viu episódios, né, de rusgas entre o governador Eduardo Leite e o presidente Lula. Então, queria que você comentasse sobre esses dois temas. O Rio Grande do Sul é um estado muito polarizado politicamente. Tem uma esquerda muito forte, uma direita muito forte, e, é claro, é um estado, por natureza, não é, de polarizações, de polêmicas, mas, em relação à escola, à educação, eu sempre tive muito acesso ao ministro Camilo. Nós recebemos, até agora, de fato, do governo federal, 7 milhões de reais para apoio à merenda escolar, o que precisou que eu completasse com 19 milhões do Estado, 7 milhões para pequenas reformas, o que nós já colocamos mais de 100, e 2 milhões para 50 escolas específicas. Ou seja, temos diálogo, temos boa vontade, mas dinheiro, de fato, na quantidade necessária, ainda não chegou. Mas o grande problema é que, mesmo em crises climáticas, a gente sente polarizações. Por exemplo, há uma escola entre aquelas 20 que precisa ser reconstruída em outro local. E aí você vai conversar com o prefeito, ele fala: o governador não tem que mudar a escola de lugar, ele tem que impedir que o rio chegue na escola. Então, infelizmente, a gente ainda encontra assim, mas na grande maioria, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um apoio fenomenal do Brasil inteiro, uma coisa que não se fala muito. Nós vamos ter à tarde a mesa sobre Katrina, é uma pena que eu não vou poder estar aqui, porque eu acho que eu vou estar a caminho do aeroporto, mas o Katrina, que foi muito menor do que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, teve em torno de 1.500, 2.000 mortes, o Rio Grande do Sul teve 200. É muito, 200 é muito, uma morte é muito. Mas 77 mil pessoas foram resgatadas com vida, graças ao apoio de todo o país. Havia momentos em que tinha 36 helicópteros, todos os governos mandaram os helicópteros que tinham para lá, 36 helicópteros simultaneamente resgatando pessoas e animais. Foram 77 mil pessoas, 20 mil. Então, na grande maioria, é uma solidariedade grande, e acho que a pancada foi tão grande que todos entendem que algumas coisas têm que mudar. Eu fico de coração partido quando eu vejo que começa a chover hoje e algumas crianças entram em pânico e começam a chorar. Chuva, para mim, eu saía andando na chuva com a minha avó, dançando na chuva, porque era uma coisa gostosa. Então, eu acho que nenhum de nós que está aqui pode compactuar com o que o Danilo tem insistido na perda de direito de crianças e adolescentes. Absenteísmo de professor é perda de direito de crianças e adolescentes. A insegurança alimentar é perda de direito de crianças e adolescentes. Não saber o que fazer ou como reagir numa crise climática cada vez mais frequente é perda de aluno. Portanto, tudo que está acontecendo tem que nos movimentar, nos mover e nos fortalecer na luta por um país, sim, mais justo, mais igualitário, em que as desigualdades sejam atendidas. O projeto que a gente está fazendo de novos parâmetros de construção, eu espero que sirva para outros locais. Temos um grupo propondo tudo isso que o Danilo falou, das novas condições de infraestrutura das escolas. Ou seja, tem de tudo. Tem polêmica, tem briga, mas tem, acima de tudo, vontade de mudar. Paula. Obrigada, Raquel. Danilo, agora a última pergunta, né, vai para você. Em relação, tem uma pergunta aqui do Felipe Augusto Pérez, que ele menciona, né, o desmonte que houve na educação no campo, né? E aí ele pergunta, né, de que forma a recuperação dessas escolas
pode formar essas novas gerações, né, no enfrentamento à destruição ambiental. E eu queria também fazer uma pergunta, como a gente está aqui no Congresso de Jornalistas, veio essa pergunta aqui, se você pudesse fazer um comentário breve sobre a cobertura, né, da imprensa em relação a esse tema e o que você acha que deve melhorar e ficar no nosso radar. Bom, começando... Alô? Começando com a pergunta sobre as escolas do campo, acho que assim, o ponto tem que ser sempre que a gente precisa ter as escolas que atendem as comunidades como elas existem, né? Então, as escolas rurais, as escolas que atendem as comunidades tradicionais, essas escolas são escolas indígenas, essas escolas são tradicionalmente escolas que têm uma série de dificuldades, mas que cumprem um papel essencial, né? Assim, a forma como essas escolas têm que ser fortalecidas e preparadas para continuar atuando em situações extremas. E aí a gente está falando de ter que buscar soluções. Eu tive no Acre recentemente, visitando um município. As escolas rurais desse município, as crianças precisam pegar o rio para chegar, são comunidades ribeirinhas. Se não tem rio, as crianças não vão chegar na escola. Então, tem uma reflexão profunda que precisa ser feito, e aí, indo na linha do que a pergunta estava dizendo, né, de como é que você vai, na verdade, na direção contrária. Né? Assim, como é que você cria instituições escolares que são flexíveis o suficiente, que estão adaptadas o suficiente ao ambiente e às comunidades onde elas estão, para elas continuarem operando e para elas alcançarem as crianças da melhor forma possível. Isso precisa de mais investimento, certamente, né? Assim, você precisa ter uma política e um olhar muito atento a essas escolas. Me chama muito a atenção quando a secretária diz que 30% das escolas daquele grupo de escolas que vai precisar ser refundado, removido, né? Que o prédio não vai mais poder ser usado, são escolas indígenas. Isso não é por acaso, né? Assim, essas comunidades, existe um nível de exposição que precisa ser considerado. Sobre cobertura da imprensa, eu acho que algumas coisas já melhoraram muito. Eu acho que o meu papel como uma pessoa que defende, que tem uma agenda específica nesse caso, acho que propor que essas mudanças se aprofundem, né? Assim, que é aquela coisa de... Tem um tipo de matéria que me deixa louco, que é quando tá fazendo muito calor e a imagem que as pessoas usam é das pessoas na praia, assim, sabe? Tipo, onda de calor não é dia bom para ir para a praia. Tem outras coisas que estão acontecendo com a saúde das pessoas que sempre podem ser refletidos de outra forma. E eu acho que o desafio que está posto para todo mundo que tem que se comunicar sobre o tema do clima é como é que a gente apresenta, explica e ilustra uma panela que está aos poucos começando a borbulhar, entendeu? Sabe vocês talvez conheçam aquele clichê do sapo que se você coloca ele na panela e a panela você vai esquentando, ele não sente a mudança de temperatura e ele morre na panela. Aparentemente isso não é verdade, o sapo pula para fora da panela. Mas, de toda forma, a metáfora da água borbulhando é uma metáfora interessante no sentido de que você está falando de um processo em que você não são só esses eventos climáticos extremos, né? Você tem uma série de questões que afetam o dia a dia, né? Que aparecem no dia a dia das pessoas. E como é que você cobre isso de uma forma sistemática, em que você aponta o problema todas as vezes, é o desafio. A minha proposta para os jornalistas que estão aqui não dá para fazer matéria sobre evento climático extremo, não dá para fazer matéria sobre clima, não dá para fazer matéria sobre chuva extrema, sobre seca, sobre onda de calor, e não dizer que todos esses fenômenos estão se tornando mais frequentes e mais intensos porque a gente emite gás carbônico, porque a gente queima petróleo, porque a gente queima carvão, porque a gente queima gás, porque a gente está queimando a floresta e destruindo a floresta. Não dá
é irresponsável falar de meio ambiente no momento em que a gente está e não ser explícito sobre as causas do momento em que a gente está. As causas do momento que a gente está são a atividade humana. O que está causando as crises que a gente está vivendo é a atividade humana. E fazer esse link o tempo inteiro é a única forma responsável de tratar desse assunto. Eu sei que você precisa terminar, você vai me cortar, mas eu só queria dizer uma última coisa sobre a questão da esperança que foi falada antes, sobre as meninas aqui antes. Eu me senti enxergado quando uma das meninas falou que na COP só tem homem branco careca, né? Assim, eu tô no estereótipo. Mas assim, quando o primeiro relatório do IPCC e gordo, exato. O primeiro relatório do IPCC que eu li profissionalmente foi um relatório dois modelos atrás. O quarto ciclo do ano passado o que terminou de ser lançado no ano passado é o sexto. Naquele relatório do IPCC, o cenário em que até 2100 o planeta aumentaria de temperatura 4,5 graus era um cenário possível. A gente estava caminhando para um aumento de temperatura até o final do século de 4,5 graus. A gente está agora caminhando, o modelo mais provável é algo em torno de 2,4 a 2,5, e, obviamente, o Acordo de Paris diz que tem que ficar abaixo de 2, idealmente 1,5. E no relatório do IPCC que terminou de sair lá no ano passado, o modelo de 4,5 não é mais atualizado, porque não parece mais um cenário possível que a gente vai aumentar em 4,5 graus nesse século. Isso não aconteceu porque a gente fez mágica ou porque mudou. O que aconteceu teve o movimento e o ativismo das pessoas forçou uma série de mudanças que tornou 2 graus Celsius a menos de aumento provável ser algo possível. Ou seja, não é verdade que não tem nada que a gente possa fazer. Cada fração de grau Celsius a menos no aumento da temperatura vai ter um impacto enorme na vida das pessoas. São milhares de pessoas que não vão morrer, são milhares de escolas que não vão fechar. É uma diferença profunda. A diferença entre 1,5 e 2, entre 2 e 2,5, é uma diferença do tamanho de São Paulo. É um abismo de diferença. Então, a gente já fez muito em termos de achatar a curva, para usar uma metáfora da pandemia. Tem muito mais para ser feito, tem muito trabalho para fazer. Mas eu acho que a mensagem de esperança para deixar o trabalho que foi feito nos últimos 15 anos mudou a situação de uma situação de desespero absoluto e de total incapacidade de manter o nosso modo de vida para uma situação em que a gente está lutando para preservar o máximo possível de possibilidades para as futuras gerações. Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de um processo que está estreitando as possibilidades de forma de vida, de com que trabalhar, de onde morar, de que tipo de vida levar, especialmente para comunidades tradicionais, indígenas, que vivem em contato com a natureza. A gente está estreitando o futuro das pessoas. A gente está tirando delas uma série de possibilidades. Quanto mais a gente consegue pautar a crise climática como algo que o ser humano causou, mas que o ser humano pode endereçar, mais perto a gente fica de não negar às futuras gerações as possibilidades que elas têm que ter. Obrigado. Obrigada, Danilo. Gente, queria agradecer vocês pela presença e vamos seguir aí com a próxima mesa. Obrigada a todos e todas aqui. Olá. Gente, estamos sem som. Alô.
Gente, já estamos terminando, terceira mesa, daqui a pouquinho a gente vai almoçar, mais uma horinha. Bom, eu sou Mariana Tocarni, eu sou repórter da Agência Brasil, sou vice-presidente da GEDUCA, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação no combate à desinformação. Nessa mesa a gente vai contar com uma participante que fala espanhol, então quem precisar, né, de tradução, ali na porta do auditório, pode pegar o aparelhinho, e, enfim, aí a gente vai oferecer. Ah, sim, gente, só esclarecer.